tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria, que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno às seguintes matérias. Projeto de Lei 97.4/2021, autor deputado Márcio Machado. Projeto de Lei 102.6/2021, autor deputado Nilson Berlanda. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 182.0/2021, autor Governo do Estado. Institui o programa Aprendizagem na Cultura Digital e estabelece outras providências, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão. Presidente. Não havendo quem queira discutir, em votação. Presidente. Com a palavra a deputada Luciane Carminati, antes da votação. Sim, obrigada pela concessão da palavra. Eu quero me manifestar porque esse é um tema muito caro para nós, educadores, e eu tenho me envolvido muito nesse debate, então acho que é pertinente resgatar um pouco o debate que houve em relação a esse projeto, né, que tramitou na CCJ, na Comissão de Finanças e na Comissão de Educação. Esse projeto, ele pretende, com esse programa a ser criado, dar o embasamento legal para poder fazer a distribuição de notebooks para professores da rede pública estadual de ensino. Os efetivos receberão, em termos de doação, esse equipamento e os ACTs será feito cessão temporária do equipamento usando o regime de comodato. Eu quero dizer aqui, eu vou fazer a menção ao relatório que eu fiz como relatora na Comissão de Educação. Nós não divergimos do governo no que se refere à necessidade de criar esse programa, de implementar essa política, né, para que, em conjunto com outras políticas públicas, possa ser oferecido condições para a melhoria da educação básica na rede pública estadual. Eu concordo, inclusive, com a necessidade de acelerar a discussão dessa matéria. Tanto é que, quando chegou para nós esse projeto, exatamente no mesmo dia nós aprovamos a matéria, convocamos a comissão para que a gente desse celeridade. Porém, eu quero resgatar a história da construção desse direito aos educadores. Vem desde a construção dos planos estaduais de educação, o debate que cada professor faz na escola, exigindo mais notebooks, tecnologia, fibra ótica, internet de qualidade, e sempre pensando também nos alunos, porque é preciso que os alunos também tenham acesso à tecnologia. Tanto é que em 18 de agosto do ano passado, né, nós protocolamos o PL 271. Me lembro que o deputado Sopelsa, na época, fez uma intervenção apoiando e enaltecendo esse projeto. E esse projeto, ele instituía um programa estadual, um computador por estudante e professor na rede pública estadual. Porém, já se passou 10 meses desde que eu protocolei esse PL e ele ainda se encontra, né, sem ter sido votado com pedido de vista. Então, eu quero apenas dizer que é um projeto que nós já atuamos para que ele seja garantido, né, e é notório na pandemia que a desigualdade digital ela ficou escancarada nesse período, ainda mais, ela não foi criada nesse período, mas ela escancarou, né? Tanto é que hoje nós temos, segundo dados nacionais, 26 milhões de brasileiros sem acesso à web somente nas classes D e E. Nós temos 20 milhões de domicílios que não têm conexão à internet, principalmente afetando as famílias de baixa renda. Então, quando a gente olha os indicadores de acesso à tecnologia, por si só, nós já sabemos a importância que tem. E os deputados e deputadas sabem quantos professores tiveram, né, que adequar o seu equipamento para a família, para uso pessoal, nunca tiveram um recurso disponível. Em muitas empresas, a empresa, quando exige uma nova forma de trabalho, ela entra com os equipamentos.
No caso da educação, de uma hora para outra, os professores tiveram que adquirir, modificar, reformar, adaptar a sua tecnologia. Então, chegou agora, mesmo que tarde, eu quero enaltecer a importância deste programa, mas a gente também precisa fazer memória, independente de quem sejam os deputados ou deputadas, quando há proposições no parlamento que o executivo acolhe. Fico feliz que o executivo acolheu, mas ainda fica uma dívida aqui colocada. E os estudantes? Como ficam os estudantes? Nós queremos avançar para que, além dos professores agora que conquistam este notebook, né, com direito de conquista, porque é um equipamento de trabalho, fica esta lacuna que precisa ser lembrada e precisa se tornar direito também a uma educação de qualidade. Nossos filhos têm computador, mas será que todos os alunos da rede estadual de ensino têm acesso através de notebook, de computador em casa? Então, o Estado precisa pensar nisso. Favorável, parabéns ao governo, mas fica esse desafio, presidente. Presidente. Com a palavra ainda para discutir a matéria, o líder de governo, deputado José Milton Schaeffer. Presidente, quero aqui fazer uma referência a todo o trabalho aí nas comissões para que esse projeto pudesse tramitar com celeridade aqui na casa. E mais do que isso, nós estamos falando de educação. A educação digital, ela já vinha num ritmo acelerado e a pandemia, ela fez com que isso multiplicasse a sua necessidade. E o governo do Estado, através da Secretaria da Educação, lança um programa inédito até a nível de Brasil, em que o Estado de Santa Catarina vai disponibilizar, está disponibilizando através desse projeto, um computador completo de última geração para cada professor do Estado em sala de aula, seja ele, deputado Silvio, temporário, efetivo. É realmente uma grande necessidade, mas isso é fruto de uma nova política educacional que vem sendo implantada em Santa Catarina, que passa pela instrumentalização dos professores, bem como também preparo desses professores para essa nova forma de educação digital. Os nossos filhos estão aparelhados e tudo começa pelo professor. Portanto, é um passo importante, a Assembleia fez a sua parte, o governador Moisés, através da Secretaria de Educação, manda uma sinalização forte de que a educação digital ela veio para ficar e ela vai ampliar ainda mais. E os professores precisam estarem capacitados, mas também com as ferramentas certas. Portanto, esse é um projeto do qual eu tenho muito orgulho de votar favorável e, acima de tudo, também de pedir o voto e o apoio de cada deputado, de cada deputada pela sua aprovação, para que o mais breve possível, cada professor de Santa Catarina, da rede estadual, tenha, através da secretaria, o seu computador de última geração para preparar as suas aulas e poder interagir com os seus alunos. Acho que é um passo importante no fortalecimento da educação catarinense. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados. Presidente. Não vejo quem está chamando. Deputado Bruno Souza. Oi, deputado, eu não vejo tua imagem em tela, perdoe. Com a palavra, deputado Bruno Souza. Certo, presidente, apenas para justificar o meu voto contrário, esse projeto, ele passou por mim na Comissão de Finanças, tive a oportunidade de apreciar ele, entretanto não há nenhuma análise de impacto financeiro, ninguém sabe o quanto isso vai custar, esse foi o motivo do meu voto contrário naquela comissão, e o projeto continua assim, ninguém tem a mínima ideia de quanto que isso vai custar. E como os maiores pagadores de ICMS no Estado são aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que têm sua renda comprometida em média em 14,5%, apenas com o pagamento de ICMS, que é o principal imposto que abastece os cofres estaduais, eu tenho um compromisso de não votar projetos que nós não tenhamos a ideia do impacto deles. Portanto, esse projeto vai ter o meu, apesar do mérito, da boa intenção do autor, vai ter meu voto contrário. Com a palavra ainda para discutir a matéria, com a palavra do deputado Sargento Lima. Presidente, também para justificar o meu voto,
passou também pelas minhas mãos esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria de dizer que, quando se faz qualquer tipo de curso superior, existe uma matéria chamada metodologia, que é a forma como você vai construir o seu trabalho. Não só esse, mas diversos outros projetos de origem governamental chegam aqui sem uma especificação do gasto, do que vai ser gasto, do que vai ser investido pelo governo do Estado. Não que vai ser gasto, mas o que vai ser, pelo menos, investido pelo governo do Estado. Passou pela comissão, restou aprovado, foi o meu voto contrário também na comissão, e nesse também vai contar com o meu voto contrário, porque a gente não pode admitir isso, que reste a nós fazer conjecturas em torno daquilo que vai ser gasto nesse projeto, apesar do mérito dele, né, mas de boas intenções, o caminho que conduz ao inferno está ladrilhado. Então, o meu voto vai ser contrário, presidente. Manifestação de voto, deputado Gessé Lopes. Eu vou seguir a orientação aqui do nosso bloco da responsabilidade. Obrigado, presidente. Presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado José Milton Schaeffer. Eu não tenho aqui os valores, mas isso já tem um orçamento prévio, mas ele sai do orçamento da Secretaria da Educação para compra de equipamentos. Então, talvez por isso que não veio determinado, mas existe já todo um projeto feito nesse sentido, e os recursos, deputado Lima, vão sair do orçamento geral da Secretaria, que já existe previsto não só para equipamentos, mas também para outras, dentro da mesma rubrica. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem também, presidente. Questão de ordem, deputado Bruno Souza, na sequência, deputado Sargento Lima. Não, o projeto foi analisado e, que pese essa argumentação do líder do governo, na verdade, não há estimativa não de quanto vai custar esse programa, e conforme o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós precisamos ter sim o impacto de cada nova despesa, cada programa aqui aprovado primeiro pela Comissão de Finanças e depois pelo plenário. Então, essa despesa não está discriminada, por isso que não terá meu voto favorável, apenas para justificar. Independente ali, presidente, da fonte que vai sair o recurso, todo recurso advém do contribuinte. No final das contas, é isso. Um respeito justamente a essas pessoas. Eu não vou votar se eu não sei o valor exato ali. Para isso existe a Comissão de Finanças e Tributação. E muitas vezes a gente é obrigado a votar sem esse tipo de informação, em respeito ao contribuinte. Como eu disse, meritório? É meritório. Parabéns, todo mundo sabe disso. Esse discurso adoçado aí, para mim, não me passa essa dialética. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por maioria. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Amin. Pela ordem. Alô. Alô? Presidente, só para fazer o registro da nossa vice-prefeita de São Joaquim, a Ana Florencio, que se encontra aqui na Assembleia Legislativa, juntamente com a secretária de Assistência Social do município, a Marilda dos Santos. Pela ordem, presidente. Aproveitar para cumprimentar o Eloy, prefeito em exercício de Nova Erechim. Pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Eu também, Fabiano da Luz, também gostaria de cumprimentar Eloy Borges, vice-prefeito de Nova Erechim. Seja bem-vindo a essa casa e parabéns pelo grande trabalho que você faz lá diante do município de Nova Erechim. Grande abraço. Sejam todos bem-vindos. Pedido de informação 510, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do imóvel com endereço na Avenida Mauro Ramos, 275, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 511, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da retomada das obras da SC 155, trecho localizado no acesso à linha Bernardi, municípios de Ceará e Itá, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 512, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da retomada da obra que prevê o entroncamento BR-153 Campinas da Alegria, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 513, autor deputado Kennedy Nunes, solicitando à Secretaria de Estado da Educação
Informações acerca das obras na Escola de Educação Básica Francisco de Paula Seara. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 514, autor deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de uma motociata e uma carreata ocorrida nos dias 26 de junho e 3 de julho de 2021, respectivamente, em Chapecó. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Moções. Moção 530, autor deputado Rodrigo Minotto, apelando à Câmara dos Deputados que não aprove a proposta de privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de autoria do Poder Executivo. Em discussão. Presidente. Com a palavra o deputado João Amin. Essa moção ela foi objeto de discussão na semana passada e eu peço votação nominal. Quero me inscrever, presidente. Moção 530 continua em discussão. Com a palavra o deputado Gessé Lopes. Presidente, eu fui obrigado aqui a pontuar algumas situações, porque muitas vezes se fala em questões de privatizações só pensando, emprega tantas pessoas. Mas isso é uma pura de uma falta de responsabilidade. Nós temos que pensar no erário público, nós temos que pensar na eficiência, nós temos que pensar se entrega aquilo que deveria ou se é feito um mau uso do dinheiro público. Isso é ser responsável. Eu pontuei aqui algumas coisas que é importante a gente mencionar. No site Reclame Aqui, de 2018 a 2021, foram 164 mil reclamações. E a nota média dada pelos consumidores foi de 1,94, menos de 2. De 0 a 10, menos de 2. 2012 a 2016, foram mais de 4 bilhões de prejuízo. Mais de 4 bilhões de prejuízo. Em 2016, os atrasos, os extravios, os roubos deu um prejuízo de 201 milhões. Também é necessário mencionar que não paga impostos, não precisa pagar impostos. Se fosse uma empresa privada, pagaria. Se fossem várias, né? Se não fosse, se desmonopolizasse, seriam várias contribuindo com o Estado. Na operação Mala Direta, em 2005, foi identificada uma fraude de 647 milhões de reais, presidente. O escândalo Fundo de Pensões dos Correios, de prejuízo já de 7 bilhões. Em 2019, o lucro de... Olha só. Em 2019, teve um lucro de 102 milhões. Começou a ter lucro, né? Depois, se você tem um presidente austero que combate corrupção. Mas, em 2020, a Polícia Federal fez uma operação contra fraudes, identificou um prejuízo de 94 milhões no ano seguinte. Então, o que teve de lucro num ano, teve de prejuízo no outro. E aí tem gente que tem que manter porque emprega tantas pessoas. Grandes coisas. Se vier outra empresa, vai empregar outros tantos. Se tiver 2, 3, vai empregar outros, muitos mais do que esses aqui. E vão fazer bom uso dos Correios. E não essa sacanagem que acontece nas estatais, ou aconteciam, ou podem acontecer. Sim, esse ano deu lucro. Mas até quando nós vamos ficar à mercê de políticos mal intencionados, ficar instrumentalizando as estatais em benefício próprio, em benefício partidário? Então nós temos, quem ainda tenha dado lucro hoje, enquanto o Bolsonaro estiver lá vai dar lucro, mas nós temos que privatizar sim, porque amanhã ou depois pode vir um Lula da vida. Tem gente... Votação, né? Mais 30 segundos para concluir. Tem gente aí querendo a volta do Lula. Já pensou se essa desgraça volta, poder? E aí nós vamos estar lá uma estatal recheada de oportunidades para vagabundos. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade, sim, e privatizar as estatais, presidente. Caros colegas, peço a votação favorável, ainda que seja simbólico,
mas esse apoio, aliás, não deixar esse tipo de mensagem chegar no Congresso, nós não podemos, aqui é o mínimo que a gente pode fazer como deputados estaduais de Santa Catarina responsáveis. Para discutir a matéria com a palavra o deputado Sargento Lima. Presidente, eu gosto muito de números. O senhor tem uma ideia, se o senhor fizer uma conta rasa, é mais provável o senhor ser atacado por um tubarão do que o senhor ver um político sendo transitado, julgado, preso e cumprindo a pena no Brasil. É muito mais fácil você sofrer um ataque de um tubarão no litoral do que o senhor ver uma situação dessa. Isso é preocupante, é alarmante. Quando nós falamos de privatização, o primeiro argumento que se diz do número de empregos que são gerados. Ora, o serviço não vai deixar de ser prestado. Os empregos serão gerados da mesma forma, ainda com a capacidade empreendedora ainda. Nossa, ainda mais se for uma empresa catarinense que assumiu uma responsabilidade dessa, e se foi estadualizado de alguma forma, que o catarinense ele é empreendedor. Essa intervenção de pedir algo que anda na contramão daquilo que é um clamor público, um clamor público de ter um serviço que seja, no mínimo, decente, e não um serviço que nos envergonhe nas folhas de jornais, é o mínimo que a gente pode fazer. E esse mínimo é não deixar chegar lá em Brasília que alguém me passe hipoteticamente pela cabeça de alguém que nós compactuamos com esse tipo de coisa no nosso Estado. Um Estado de gente ordeira, um Estado de gente progressista, um Estado de gente investidora, um Estado de pessoas trabalhadoras, que esperam resultado das empresas e não está obtendo esses resultados. Muito pelo contrário, resultado esses que têm colocado em dúvida até mesmo aquilo que nós fazemos nesse parlamento. E vai lá se gerar empregos dentro dessas empresas pelo mérito, e não por indicações de políticos. Pelo mérito. Uma vez, como eu disse, nem que seja um voto de protesto, mas eu peço aos deputados também que não deixem que chegue em Brasília e que as pessoas pensem que todos nós aqui pensamos dessa forma. Obrigado, presidente. Peço à assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, vota a favor da moção. Quem vota 2, rejeita a moção. Quem vota. Consulto, senhoras e senhores deputados em plenário, se todos exercerem seu direito de voto. Peço à assessoria que abra o painel para voto virtual, remoto, online. Como vota a deputada Ada Faraco de Luca. Como vota o doutor Vicente Caro Preso. Como vota o deputado Fernando Krelling. Como vota o deputado Ismael dos Santos. Como vota o deputado Júlio Garcia. Como vota o deputado Kennedy Nunes. Como vota o deputado Marcos Vieira. Como vota a deputada Marlene Fengler. Como vota o deputado Maurício Scudilarc. Como vota o deputado Milton Albos. Como vota o deputado Nazareno Martins. 2. Deputado Maurício Scudilarc vota 2. Deputado Nazareno Martins. Como vota o deputado Padre Pedro Baldiceira. Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Paulinha. Como vota o autor da moção, deputado Rodrigo Minotto. Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sérgio Mota. Como vota o deputado Volney Weber.
Deputado vota não, senhor presidente. Colho o resultado. 22 votos não, 4 votos sim, está rejeitada a moção. Moção 531, autor deputado Jerry Comper, manifestando aplausos a João Marcos Cipriani, agente da Polícia Civil nomeado recentemente presidente da Associação Recreativa dos Policiais Civis do Rio do Sul, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 532, autor deputado Sérgio Mota, manifestando aplausos à Igreja Universal do Reino de Deus pelo seu 44º aniversário, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 533, autor deputada Paulinha, cumprimentando o senhor Tiago Augusto Vieira pela prontidão no atendimento ao deslizamento ocorrido na SC 114. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 534, autor deputada Paulinha, apelando ao ministro do Estado da Educação pela realização de melhorias no portal eletrônico do SEBRAS. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 535, autor deputado João Amin, cumprimentando a Associação João 316 pelo acolhimento que vem realizando com pessoas em situação de rua. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 536, autor deputado Kennedy Nunes, manifestando ao secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina repúdio por impedir a participação de um parlamentar em uma reunião na prefeitura do município de Timbó. Em discussão. Com a palavra o líder de governo, deputado José Milton Schaeffer. Presidente, senhores deputados, eu quero primeiro aqui me solidarizar. Com o deputado Laércio Schuster, pelo que ocorreu na sua cidade. Deputado, eu também já vivi isso na minha cidade. Mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer justiça a uma questão. O secretário André Mota, ele estava na cidade de Timbó em uma agenda a convite da Prefeitura Municipal. Para fazer o anúncio da retomada de programas da Secretaria de Saúde, entre elas as cirurgias eletivas. Também foi conhecer a estrutura de combate à Covid na estrutura municipal. Trataram também de outras demandas referentes ao Hospital Oase. E, afinal, o convite do prefeito Jorge Krieger para o secretário, ele participou também de entrevista coletiva, onde reafirmou, na ocasião, não ter, por parte do secretário, nenhum veto ou proibição da participação de acesso a qualquer deputado, muito menos ao deputado Laércio Schuster, ex-prefeito da cidade, uma pessoa que tem o reconhecimento da sociedade. O secretário, em conversa com o secretário hoje pela manhã, ele apenas reforçou que estava na cidade como convidado e que, de sua parte, jamais partiu qualquer orientação para que alguém fosse barrado do evento. Ele era convidado. Então, logo esse assunto veio à tona, nas redes sociais e na imprensa, o próprio prefeito municipal, Jorge Krieger, se manifestou, declarando que partiu dele a determinação, o veto, a participação do deputado no evento. Por isso, portanto, trata-se de uma situação local e particular, a qual o secretário de Saúde, que vem fazendo uma cruzada em Santa Catarina, na questão de saúde, principalmente no combate à Covid, não teve nenhuma interferência. E eu vejo nesse ato do deputado Kennedy, claro que
a questão também, me sinto atingido também, deputado Laércio, por esse veto. Acho que você merecia participar. Mas, ao aprovarmos aqui uma moção de repúdio, eu entendo que nós estamos sendo injustos com o secretário. Mais 30 segundos. Com o secretário de Saúde, que saiu daqui de Florianópolis para atender uma demanda lá na sua cidade. Se houver que tiver um ato, ele não deve focar no secretário André Mota. Portanto, peço aqui aos nossos pares, para que também não passamos essa imagem para Santa Catarina, de que o secretário da Saúde cometeu um ato desse. Então, eu peço o voto contrário a essa moção, por ela estar focado no alvo errado nesse momento. Certo? Então, fica aqui o meu pedido, já declaro o meu voto. Mais 30 segundos, deputado. E peço também o voto dos senhores deputados contrário a essa moção do deputado Kennedy, que eu acho que, no objetivo de se solidarizar com o deputado Laércio, acabou focando no alvo errado. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Laércio Schuster, na sequência, o deputado Sargento Lima. Deputado Zé Milton, o senhor sabe o quanto lhe respeito, não só pelo seu trabalho parlamentar, mas como prefeito da sua cidade que foi, membro do Partido Progressista, que eu tenho imenso orgulho de ter feito parte, lideranças como Espiridião Amin, que foram sempre lideranças que me inspiraram. Pessoas corretas, verdadeiras. O Partido Progressista possui vários desses quadros, como o deputado Silvio Dreve, deputado João Amin, deputada Ângela Amin, enfim. O Partido Progressista sempre foi minha casa e sempre vai estar no meu coração e na minha memória, porque a minha história começou lá. Eu não sabia dessa moção do deputado Kennedy Nunes, tanto colegas deputados, eu não apresentei moção nenhuma sobre esse tema, porque quem conhece a minha história, deputado Zé Milton, sabe que eu sou de construir relações. Fui prefeito durante 8 anos, o senhor também foi, e nós sabemos que o prefeito ele tem uma grande responsabilidade de ser o grande entusiasta da cidade. Ele precisa sempre procurar construir pontes e não destruir. E a minha história, eu acho que ela é feita desse caminhar. Porém, quando o senhor, como líder de governo, desse governo que é público e notório, eu sou contrário a muitas práticas, e aí, como parlamentar, eu preciso trazer aos senhores que essa não é a verdade dos fatos. Eu estava lá. E o secretário não autorizou a minha presença. Se também o prefeito municipal, não sei porquê, coloca como também autor desse gesto, aí é de se perguntar ao nosso prefeito, que tem todo o meu respeito como administrador, e foi o meu sucessor, no qual também ajudei a elegê-lo, como grande parte do timboense. Mas eu acredito que essa minha introdução que eu fiz aos senhores, leva a mostrar na minha história, tanto que não fiz a moção, que eu não iria fazer estardalhaço nenhum, pelo gesto isolado do secretário, no qual o meu trabalho parlamentar, em grande parte, é direcionado. A fiscalização do seu trabalho à frente da Secretaria de Estado de Saúde. E olha, com todo carinho e respeito, senhores, é função nossa, enquanto parlamentar, senhor presidente, se puder me dar mais um tempo, é função nossa, sim, enquanto parlamentar, irmos em prefeituras municipais. Mais um minuto, deputado. Porque estava lá um secretário de Estado falando sobre o retorno de cirurgias eletivas, que são de responsabilidade do Estado de Santa Catarina. Eu estava no pleno exercício que a nossa Constituição do Estado nos dá enquanto parlamentar. E volto a repetir, quem conhece a minha história enquanto homem público, eu não fui lá fazer baderna porque eu não sou de fazer baderna.
eu estava acompanhando um secretário de Estado que estava na nossa cidade apresentando o retorno das cirurgias. Eu não estava lá cobrando os 33 milhões de reais dos respiradores que nunca chegaram. Então, eu, deputado Laércio, está dizendo a vocês, e aprove ou não a moção, para mim não muda nada a minha vida, mas eu acho que é um desrespeito ao parlamento que aconteceu na cidade de Timbó. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Silvio Drevec. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Não vou entrar no mérito da questão, mas sempre aqui eu fui contrário à maneira de colocar as palavras repúdio, para mim, para qualquer autoridade, eu sempre discordei aqui nessa casa. Me parece que o autor da matéria não se encontra. A minha sugestão, deputado Marcílio Supelso, não é a primeira vez que manifesto a respeito desse tipo de redação. A minha sugestão, para que o autor retirasse a matéria, fizesse nova redação, manifestando a insatisfação, algo nesse sentido. Porque a palavra repúdio, independente de que for, se é autoridade estadual, federal, ela, no meu modo de entender, é muito pesada, e principalmente diante de um assunto desse que ainda, como eu disse, não quero entrar no mérito, mas é polêmico e acho que não vai contribuir. Então, minha sugestão, como o autor não se encontra, é difícil ver se ele altera a redação, mas, nesse caso, retiraria de pauta para fazer nova redação. É minha contribuição, senhor presidente. Com a palavra o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu vou na esteira da fala do eminente deputado Silvio Drevec. Enquanto parlamentar que sou, também nunca votei uma moção de repúdio. Até muito pelo contrário. Cada vez que era apresentada, pedíamos para contemporizar, retirar ou fazer de outra forma. Agora, nós já tivemos um caso, no ano passado, aqui nesta casa, com o nosso colega deputado Valdir Cobalcini, exatamente na Secretaria de Infraestrutura. E nenhum deputado se lembrou de fazer uma moção de repúdio ao então secretário de Estado da Infraestrutura, que desrespeitou, sim, um parlamentar atuante, que desrespeitou, sim, um pedido de audiência feito pelo próprio deputado. Foi muito mais grave. O deputado Silvio tem razão quando menciona de que o autor da matéria não está presente no plenário. E é verdade. Mas, ao mesmo tempo, o deputado Lécio Schuster diz que não tinha conhecimento da moção. Deputado Lécio, eu lhe rogo, pratique o gesto. Peça que o autor retire a moção. Pratique o gesto. Vossa Excelência é maior do que tudo o que está acontecendo, como foi o deputado Valdir Cobalcini. Rogo a Vossa Excelência, pratique o gesto. Peça para retirar de pauta. Muito obrigado. Senhor presidente, não sei... Com a palavra, deputado Laércio Schuster, tendo em vista que foi citado, Sua Excelência, o deputado Marcos Vieira. Eu não sei de maneira regimental, o deputado Marcos Vieira conhece muito mais isso do que eu. Agradeço profundamente a intenção do deputado Kennedy Nunes, mas, como eu disse aos senhores, eu não fiz esse pedido, porque eu compactuo ao deputado Silvio Drevec, também ao deputado Marcos Vieira, que esse tipo de manifestação não constrói nada para o catarinense. Eu já fiz a minha manifestação pública, eu já repudiei isso no momento próprio. Eu acho que nós todos estamos aqui para construir. Ao deputado Zé Milton também, meu imenso respeito, né? Então, dependendo do deputado Laércio, esse tipo de ato administrativo não seria necessário. Esta presidência atende requerimentos, Sua Excelência deputado Silvio Drevec, líder da bancada do PP, retira de discussão esta matéria no dia de hoje para que possamos encontrar um entendimento com o autor da matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Moção 537, autor deputada Marlene Fengler, manifestando aplausos aos atletas catarinenses convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo para compor a Seleção Brasileira de Atletismo e terem
competido no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 538, autor deputado Rodrigo Minotto, manifestando aos familiares do senhor Pedro Aljor Furtado Júnior, pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1215, autor deputada Paulinha, solicitando ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina informações acerca dos termos de ajustes de conduta não cumpridos em andamento da empresa Engie Brasil Energia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1216, autor deputada Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca das dívidas fiscais, passivos tributários, dívidas trabalhistas, passivo ambientais e impostos estaduais da empresa Engie Brasil Energia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1207 a 1209, 1211 a 1214, 1217 a 1218. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 1538 a 1545. Fim da ordem do dia. Quero registrar e agradecer a presença da comitiva da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que hoje pela manhã firmou termo de cooperação para desenvolvimento de sistemas que objetiva eliminar o uso de papel em todos os processos legislativos, o ELEGES, nas pessoas dos senhores Mário Sérgio de Oliveira Gurgel, diretor de Gestão Tecnológica, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Stefano Rosenberg Freire da Silva, coordenador de Gestão de Projetos de Desenvolvimento de Sistemas, Jorge Henrique Luciano Azevedo, assessor especial. Sejam todos bem-vindos. Esta presidência suspende a presente sessão pelo tempo de até 10 minutos para que a senhora diretora-presidente da Casan, Roberta Mas dos Anjos, faça uso da palavra com a finalidade de homenagear os 50 anos da entidade. Cadê os emissários? Os emissários, marinhos, onde estão? Vamos construir os emissários. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa, Mauro de Nadal, excelentíssimo senhor deputado José Milton Schaeffer, autor da proposição de homenagem à Casan, excelentíssimas senhoras e senhores deputados aqui presentes ou que acompanham de forma virtual. Em nome das senhoras e dos senhores, cumprimento também a todos os parlamentares que têm a missão e a responsabilidade de representar a sociedade catarinense, discutir e deliberar sobre temas que afetam diretamente a vida do cidadão. Também na pessoa dos senhores, cumprimento a todos que acompanham essa transmissão. Muito boa tarde. A participação da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento nesta sessão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina nos honra e representa um momento muito especial para a instituição enquanto celebra seu cinquentenário. A Casan está presente desde o dia 2 de julho de 1971 na vida dos cidadãos de Santa Catarina. Naquela data, 2 de julho de 71, nascia uma empresa com o propósito de levar água tratada e saneamento à população catarinense, promovendo saúde, qualidade de vida e contribuindo com o desenvolvimento das cidades catarinenses.
Hoje, somos uma companhia presente em 195 municípios catarinenses e um paranaense. Uma empresa que abastece quase 3 milhões de pessoas por meio de 594 mananciais. Uma empresa que gerencia 322 estações de tratamento de água, tendo uma reserva de 219 milhões de litros de água, operando mais de 16 mil quilômetros de redes e adutoras. Operamos 36 estações de tratamento de esgoto e estamos investindo mais de R$1 bilhão para elevar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto, sendo a Casan atualmente uma das maiores impulsionadoras da economia catarinense, com canteiros de obras espalhados por todas as regiões do Estado. A Casan hoje é uma instituição sólida, superavitária, competitiva e digitalizada. Em 2020, a companhia obteve novo recorde de receita operacional, sendo grande parte reinvestida no saneamento. Há 2 meses, a agência norte-americana, a Fitch Ratings, anunciou a nova elevação do rating nacional de longo prazo da Casan para a categoria BBB+, sendo a 4ª avaliação positiva consecutiva durante essa gestão. A nova elevação do rating conquistada por esta gestão demonstra a credibilidade crescente da empresa, oportunizando a possibilidade de captação de financiamentos a custos mais baixos, permitindo a companhia investir em saneamento como nunca feito antes. Não foi por acaso que esta boa contabilidade foi materializada. Nossa gestão é a primeira alinhada na sua totalidade à governança corporativa. Diante disso, a Casan chega aos 50 anos com uma gestão moderna e atualizada, que segue rigorosamente as diretrizes da bem-vinda Lei das Estatais, como é o exemplo da escolha de um Comitê de Auditoria Estatutário, o CAI, selecionado diante do mercado, totalmente de forma independente, alinhado às melhores práticas de governança corporativa. Senhoras e senhores, todas as agências municipais, distritos operacionais, superintendências, áreas e setores, hoje são avaliados com indicadores objetivos que incluem desde os dados da operação até a qualidade dos serviços prestados ao público. Esses indicadores estão hoje totalmente alinhados às métricas do governo do Estado, que em 2020 incluiu o planejamento hídrico e a Casan entre seus principais compromissos, lançados pelo governador Moisés em novembro do ano passado. Estes compromissos vêm sendo seguidos à risca, para que Santa Catarina enfrente as dificuldades impostas pelas estiagens que estão cada vez mais frequentes e constantes. Neste planejamento hídrico, há metas claras e definidas de aumento de reservação e de produção de água. Há percentuais objetivos para ampliação de redes e de adutoras. Além disso, há o empenho permanente em liderar uma equipe técnica para transformar a máquina pública com inovação e transparência, a fim de prestar serviço de qualidade às pessoas, como nos guia a missão de governo. Para atingir as metas do governo para a população, foi necessário trabalhar com criatividade e de forma mais econômica e sendo mais austero com as finanças. Para se ter uma ideia de ações reais, nos últimos 2 anos, revisamos todos os contratos de serviço de zeladoria, locação de veículos, vigilância, limpeza, conservação, serviços de tecnologia, telefonia, planos de saúde, alcançando uma economia de 11,4 milhões por ano. Enxugamos a estrutura organizacional da companhia, obtendo uma economia de 2,3 milhões de anos na folha. Adaptamos a Casan nos novos processos licitatórios em vigor, seguindo a nova legislação, conseguindo assim economizar mais de 125 milhões de reais no ganho de escala e aumentando a competitividade no mercado. Fizemos tudo isso pensando em sustentabilidade e em apenas 6 meses o programa Casan Sem Papel
já atuou em 48 mil processos, de forma digital, proporcionando uma redução de 3 mil quilos de papel. Poupou 7 mil litros de água e gerou uma economia de 1,4 milhões de reais aos cofres da empresa. Tudo isso para investir massivamente em redes, maquinários, reservatórios, poços, laboratórios, abastecimento de água, coleta e transporte de esgoto, tratamento de esgoto. Ou seja, no que interessa à população catarinense, o saneamento. Pois este é o nosso propósito, saúde e qualidade de vida. E isso não é um discurso, está comprovado em diversas obras iniciadas e várias já concluídas. Somente no ano passado, pudemos disponibilizar aos catarinenses 5 novos sistemas de esgotamento sanitário, que já estão em plena operação, mesmo com as dificuldades da pandemia. Em 2021, mesmo com todas as incertezas da macroeconomia, projetamos entregar ainda mais 8 novos sistemas. Está em plena construção e implantação uma das maiores obras da história da Casan, que é o projeto do Rio Chapecozinho. Com suporte fundamental do governo do Estado, conseguimos tirar do papel um empreendimento sonhado ainda no século passado e projetado há mais de uma década, investindo 251 milhões de reais para garantir o abastecimento de água para mais de 500 mil habitantes na região oeste, uma região constantemente castigada pela falta de chuvas. Estamos oferecendo toda a atenção para essa região que precisa e merece. Senhoras e senhores deputados, com as economias da gestão, estamos resolvendo problemas históricos de abastecimento, Concórdia, Laguna, Indaial, Rio do Sul, Grande Florianópolis. Isso é um planejamento hídrico. Não estamos fazendo nada sozinhos, uma parceria fundamental que tem sido também com essa Casa Legislativa. Aproveito para agradecer todos os contatos e a interlocução que as deputadas e os deputados fazem, trazendo pleitos da população catarinense à nossa Casan. As senhoras e os senhores têm nos ajudado a melhor servir Santa Catarina e, por isso, reforço nosso sentimento de portas sempre abertas, sem café, mas com a água de melhor qualidade. Como disse, não estamos fazendo nada sozinhos. Como funcionária concursada da Casan desde 2004, sinto muito orgulho de ajudar a percorrer esse trecho da história ao lado de 2.550 colegas. Colegas que muitos deles vivenciaram momentos de extrema dificuldade, vencendo pesados obstáculos nos passos iniciais, para que hoje chegássemos com solidez ao 50º da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. Só mais uma... Vossa Excelência tem mais 3 minutos. Colegas que muitos deles vivenciaram momentos de extrema dificuldade, vencendo obstáculos nos passos iniciais para que hoje chegássemos com solidez ao 50º da companhia. Durante um longo período, as principais ferramentas para abrir valas e instalar redes eram pás, picaretas e as próprias mãos. Pareciam intransponíveis as dificuldades para captar recursos e erguer obras fundamentais. Por muitos anos, o saneamento não foi pauta, muito menos objeto de financiamentos no Brasil. Aos poucos, com trabalho e dedicação, sem desistir da nossa missão, fomos construindo e reconstruindo a importância e a história do saneamento, invertendo muitos valores. Constatamos que as dificuldades não são exclusividade somente do passado. Alguns fatos ocorridos recentemente nos fazem continuar a repensar ações, construindo pontes, somando os esforços e ações. Precisamos mostrar à sociedade a responsabilidade de cada ente envolvido para que não recaia somente a Casan de forma indevida as dificuldades de implantar e operar o saneamento em Santa Catarina. Podem ter certeza de que todos os eventos superados se devem ao esforço e à dedicação de centenas de funcionários que trabalham incansavelmente para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida dos catarinenses. Como nos ensina a sabedoria popular,
Precisamos tirar lições dos fatos, e é momento da população, da municipalidade, dos órgãos ambientais, do Estado, definitivamente se posicionarem sobre a adoção de práticas ambientalmente corretas, apoiando tecnologias já testadas mundialmente e comprovadas mundialmente. Temos projeto e queremos agir. Somos uma empresa que preza por relações harmônicas, mas precisamos de todos os atores com suas responsabilidades definidas para entregar ainda mais à sociedade catarinense. Recentemente, a Casan se comprometeu ainda mais com o meio ambiente, aderindo ao movimento ODS em Santa Catarina, programa que impulsiona os compromissos da Agenda da ONU para o desenvolvimento sustentável. Estamos alinhados e respeitando ainda mais as nossas ações e atividades ao movimento mundial, garantindo que os nossos catarinenses tenham o melhor, garantindo a excelência da prestação de serviços. Bom, aos colegas atuais e aos milhares que nos antecederam, registramos aqui o nosso agradecimento e reconhecimento. A Assembleia Legislativa, em especial ao deputado José Milton, que fez essa solicitação, nossa gratidão pelo espaço e gentil deferência. Ao público em geral, reafirmo o compromisso da Casan de trabalhar ainda mais para tornar Santa Catarina o melhor lugar para se viver, visitar, trabalhar e empreender. Muito obrigada. Eu queria entregar uma homenagem para a Assembleia. Enquanto a gente recebe a homenagem, eu vou abrir um parênteses para um momento especial na vida do deputado Jair Mioto. Vossa Excelência está com a palavra, deputado. Senhor presidente, pela ordem, apenas gostaria de registrar a presença da digníssima minha esposa, que nos acompanha aqui nas galerias, nos prestigiando nessa tarde e fiscalizando para ver se o marido está trabalhando mesmo aqui. Parabéns, querida, que eu pensei que era filha. Isso é porque é bem cuidada, né, deputada? Você não vai ter a fase do... É, por que nós não podemos ir juntos? Vamos junto aí. Vem junto, depois nós falamos. O pessoal do PT pode participar? Nós teremos alguns deputados que gostariam de se manifestar sobre os 50 anos. Peço à presidente Roberta que fique em lugar de destaque, ou seja, na tribuna, para receber as considerações. Em sua missão e responsabilidade de representar a sociedade catarinense, promovendo o Estado democrático de direito, fiscalizar atos dos poderes e órgãos e propor, discutir e deliberar sobre a organização do Estado e sobre temas que afetam diretamente a vida do cidadão, a Alesc contribui de forma decisiva para o gerenciamento das instituições públicas. Ao celebrar o seu cinquentenário, a Companhia Catarinense de Água e Saneamento registra o reconhecimento da empresa ao papel exercido pela Assembleia Legislativa no desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Roberta Mais dos Anjos, diretora-presidente. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Ivan Nats. Senhor presidente,
Queria também registrar, inicialmente, parabenizar a Casan por esses 50 anos de história, compreender o massacre que sofreu a companhia nesses 50 anos pela privatização do serviço de água. Municípios, por exemplo, como a minha Penha, que tinha um serviço de excelência da Casan, que tinha um programa de tratamento de esgoto da Casan, que foi privatizado, e a esperança é que a gente tenha tratamento de esgoto daqui a 50 anos lá em Penha, contra a cidade de Balneário Pissarras, que manteve a Casan e hoje tem uma das melhores estações de tratamento de esgoto do estado de Santa Catarina. Então, esse massacre que foi feito sobre a Casan, sobre esse aporte que se fez sobre a Casan e que se entregou à venda da água e simplesmente não se tem recurso para fazer o esgoto. Então, parabéns à Casan. Eu acompanho, como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, o trabalho da entidade, e nós temos muito para fazer. E a Casan é um instrumento importante dessa construção, principalmente na balneabilidade das nossas praias. Por isso, um pedido da nossa comissão, que a Casan continue o trabalho dos emissários submarinos. Eles são fundamentais para a gente ampliar o índice de esgoto tratado em Santa Catarina. É um pedido da comissão que a gente retorne esse debate e nós possamos, daqui a 10 anos, 15 anos, comemorar o estado de Santa Catarina, o estado com o maior índice de tratamento de esgoto tratado nas praias catarinenses. Os emissários são fundamentais e a Casan tem que ser a grande parceira desse investimento. Então, parabéns, e fica aqui o registro da comissão e um pedido para que a gente volte aos debates dos emissários. Muito obrigado. A palavra ao deputado Maurício Kudilark. Queria parabenizar a presidente Roberta, em nome dela, todos os diretores que acompanham, todos os servidores da Casan, dizer que eu lembro, quando na época do presidente Dalírio ainda, eu tentei ajudar a convencer o prefeito de Penha, na época, a manter na Casan, inclusive havia um compromisso, um investimento na época de 42 milhões para resolver sérios problemas, e infelizmente não foi aceito, e hoje a gente vê que aquele município ainda sofre com sérios problemas. Teve há poucos dias no seu gabinete o prefeito de São João do Oeste e de Porã do Oeste para encontrar a área lá do nosso, o deputado Mauro, uma solução conjunta ali para os dois municípios. E ao parabenizar em política, a gente sempre que recebe uma homenagem, recebe um pedido. Então, vou fazer um pedido de atenção especial também com o município de São Miguel do Oeste, que nós temos uma dificuldade muito grande de captação, uma dificuldade muito grande, que o sistema de distribuição acho que já é um tanto antigo, e quando há escassez de chuvas, o problema é bem agravado. Mas nós sabemos da visão profissional que tem sido empreendida na Casan, a senhora que é profissional de carreira da empresa. Então, parabenizamos, estamos aqui na Assembleia à disposição para ajudar e para pedir esse apoio aos municípios para que, num futuro próximo, volte toda a questão da água e saneamento, a responsabilidade da Casan, que nós sabemos que vocês têm competência. Mais 30 segundos, deputado. Que a Casan e seus profissionais têm a competência para atender a demanda. Parabéns, parabéns a todos. Com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Quero, presidente Roberta, lhe cumprimentar pelo trabalho que faz à frente da Casan, extensivo aos membros da diretoria, aos servidores, e a forma como aqueles que buscam o atendimento das suas demandas lá na Casan, a forma como têm sido recebidos, a atenção que a empresa dá, capitaneado por Vossa Excelência, presidente Roberta. E dizer da importância social, inclusive, da Casan para Santa Catarina.
aqueles municípios que tomaram a decisão pela municipalização do sistema de água e de saneamento, e não têm recebido os mesmos investimentos que a Casan, notadamente, deputado Berlanda, em relação ao saneamento básico, que é básico, é elementar, é fundamental para a qualidade de vida do nosso Estado. E a Casan tem feito, como Vossa Excelência bem mencionou, em muitos municípios, né, a coleta, o tratamento e a devolução para o meio ambiente, né, do esgoto totalmente tratado. Então, eu quero aproveitar esse momento para dizer à senhora e àqueles que a antecederam na Casan, que permitiram também que a Casan tivesse crédito para buscar recursos internacionais, e graças a isso, apenas para concluir, graças a isso, a Casan faz grandes investimentos em Santa Catarina, colocando o nosso Estado, entre outros estados da Federação, num patamar superior. Parabéns à senhora, presidente Roberta, né, e estendo também a todos os servidores da Casan espalhados pelos 195. Mais 30 segundos, deputado. Com a palavra o deputado Coronel Mocelin. Presidente Roberta, quero parabenizar a todos os funcionários atuais e todos os que já passaram pela Casan nesses 50 anos. Sabemos que a Casan é uma empresa pública de economia mista que fornece água tratada, fornece coleta e tratamento dos resíduos, né, dos esgotos, trazendo qualidade de vida para o nosso cidadão. E sabemos também que os desafios são muito grandes, principalmente pelo crescimento da população em geral, das cidades, por não ter sido dada atenção devida na questão de tratamento do esgoto sanitário, que é uma necessidade básica da população, mas os avanços principalmente dessa gestão, dessa diretoria, foram muitos. E eu tenho certeza que a competência que está administrando a Casan com os seus funcionários, a evolução vai ser bastante grande. Quero me colocar à disposição também para apoiar no que for necessário e fazer com que nós tenhamos realmente sistema de tratamento de esgoto eficiente, com 100% das residências com esgoto tratado, e também água com qualidade para todos os catarinenses. Parabéns. Com a palavra a deputada Ada De Luca. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a toda a diretoria da Casan aqui presente. E eu só vim aqui para te parabenizar, porque eu sei que não é fácil uma mulher assumir uma presidência da Casan, tá? E dizer também, não posso só elogiar a atual gestão, eu tenho que elogiar a atual gestão passada, que no qual tirou a Casan de onde tirou, que tu sabes, né, que tu trabalhou com o Valmor, meu falecido marido, entende? E que conseguimos, inclusive vocês, conseguir empréstimos fabulosos lá fora, pela Casan ter saído da falência e ter tido credibilidade para isso. Sei que hoje o funcionário da Casan usa a sua camiseta com orgulho. E eu também tenho orgulho disso, porque indiretamente a gente que é esposa contribui, não é? Pelo menos para acalentar nas horas de dificuldade, e que foram muitas, e a presidente Roberta sabe disso. Mas parabéns para ti e aos diretores atuais. Um beijo, querida. Antes de ouvir o autor do requerimento, vamos ouvir o deputado Nilson Berlanda. Eu também queria dar um testemunho, Roberto, de um atendimento que você prestou lá na Casan, junto com um diretor, numa oportunidade lá. E quero dizer aos deputados que quando a vereadora do município de Santa Cecília mostrou o local do problema, lá em Santa Cecília, a Roberta entrou no sistema do computador, colocou o gerente local e o regional, e foi no local. O diretor estava junto. Então, esse atendimento é um atendimento exemplo, não, Zé Milton, que as demais secretarias não atendem, mas a Casan, ela se destaca. E quero também aproveitar aqui e agradecer aos diretores, bem como a Vossa Senhoria, pelo investimento feito na cidade de Curitibanos, que tivemos a oportunidade de estarmos juntos. E esse elogio, senhores diretores, eu dei perante o governador do Estado, num discurso que eu efetuei lá na cidade de Curitibanos, que
foi feito lá naquele momento. Então, parabéns pela gestão, parabéns pelo atendimento, e um líder não faz sozinho, ele faz com a equipe. E aí eu quero parabenizar todo o corpo de funcionários dessa conceituada empresa. Parabéns. Com a palavra o deputado Fabiano da Luz, que com certeza vai falar dos belíssimos investimentos da Casan quando ele era prefeito de Pinhalzinho. E foram muitos, presidente. Eu quero cumprimentar a Roberta, a toda a equipe da Casan, a todos os servidores e funcionários, desde a direção até aqueles que estão lá na ponta, que nos finais de semana, que à noite, que vão para o barro, que vão fazer buraco, as valetas para consertar os encanamentos. Isso mostra a seriedade e a responsabilidade com que a empresa tem, e também esse investimento que é necessário fazer, que vai lá muitas vezes da captação, da rede, da estação de tratamento, que vai para os reservatórios, mas que o resultado disso tudo é garantir água para as pessoas que precisam, água para a população. E isso também é um sinal de que a companhia, a Casan, sendo pública, existe uma responsabilidade, um compromisso com o que entrega para o cidadão catarinense, não somente com o lucro da companhia. Aí está um grande diferencial da Casan ao longo desses anos, que foi sempre um compromisso social e responsável para com cada cidadão catarinense, garantindo água nas torneiras de todos os catarinenses. Parabéns à Casan, que continue pública, continue séria, responsável e dando muita água para a população. Obrigado. A palavra é do deputado Ricardo Alba. Senhor presidente, colegas deputados, quero parabenizar a toda a equipe da Casan, a todos os funcionários dessa digna empresa aqui, na pessoa da presidente Roberta, timboense do Vale do Itajaí. Nos orgulha muito ver uma representante do Vale do Itajaí comandando uma autarquia de tamanha importância para todos nós catarinenses, nos enche de orgulho. Parabenizar pelo trabalho realizado, não só agora na sua gestão, mas durante os 50 anos da Casan, sempre solícito, sempre atendendo. A gente viu um episódio recente aqui em Florianópolis, onde teve uma pronta resposta do corpo técnico e da presidência, também se mostrando presente e atuante, e sempre solícita também atendendo os deputados, os prefeitos, os vereadores que nos trazem as demandas, sempre muito acessível. A presidente Roberta, fica aqui meus cumprimentos, em nome dela, para toda a Casan, todos os servidores, e que venham mais 50 anos. Palavra do deputado Felipe Estevão. Quero parabenizar, afinal, 50 anos de história, né, tem muitos desafios, certo? Desafios inúmeros que apareceram nessa caminhada. Então, parabenizando a Roberta, parabenizamos toda a equipe de trabalhadores que dia após dia estão aí em loco, sempre fazendo, né, oferecendo essa qualidade de serviço e, não tenho dúvida, fazendo o seu melhor. Parabenizar vocês, né, são 50 anos que são muito significativos. E aproveitando o ensejo para parabenizar a Roberta, sempre pela solicitude, sempre muito presente. Tivemos desafios ali, senhor presidente, dessas enxurradas. Laguna tem as áreas de encosta, onde desbarrancou, teve ali a questão toda hidráulica, e eles prontamente, sempre solícito, eu estou falando de um episódio, mas sempre solícito, sempre tivemos boas parcerias, bom relacionamento. Eu precisei muitas das vezes, nos atendeu muito bem, e é o que a gente quer, prestar um trabalho de qualidade à população, e você sempre, com toda a equipe, sempre solícito, sempre presente, ali em loco também, né, dos maiores aos menores, sempre muito presente, muito ativos. Então, parabéns a vocês, que continue, né, oferecendo sempre esse trabalho de excelência ao catarinense. Parabéns, Roberto. Agora sim, com a palavra, o deputado José Milton Schaefer, autor do requerimento em homenagem aos 50 anos da Casan. Deputado Mauro, senhores deputados, acho que as palavras e as considerações aqui falam por si, e os números que a presidente traz hoje aqui, juntamente com a diretoria, a quem eu cumprimento, mostram um novo estilo de gestão, né? Uma gestão técnica, mas também entendendo de que é uma companhia do povo catarinense. Por isso, essa interface, essa relação com a sociedade é muito importante, presidente, ter sempre viva. E a gente observou aqui deputados do Oeste, do Sul, do Norte, do Planalto, todos tecendo considerações
pela relação. Nem sempre a solução do problema chega, mas a companhia, por ser da população, por ser uma companhia pública, ela tem que estar sempre com a porta aberta para as reivindicações, para a interação com a sociedade, e a sua diretoria tem feito isso, uma diretoria jovem e que tem tirado do papel obras e investimentos importantes. É claro que a história de 50 anos da Casan orgulha a todos nós catarinenses, e foi isso que me motivou a fazer esse convite. É uma data para nós celebrarmos e comemorarmos. É um bom exemplo da organização e do trabalho do catarinense, quando ninguém pensava em água ou em saneamento há 50 anos atrás. Lá surgiu a Casan, com um grande desafio de levar água e saneamento em todas as cidades de Santa Catarina, e aos 50 anos a gente pode dizer que a Casan está cumprindo com a sua missão. Por isso, como deputado, quero parabenizar não só essa diretoria, mas todo o quadro de funcionários que construíram essa história de orgulho e de bom trabalho do catarinense. Parabéns a vocês, parabéns à Casan, a seus funcionários e parabéns a Santa Catarina. Roberta, para as considerações finais. Eu agradeço de coração todas as palavras aqui colocadas. Realmente essa interação que a gente tem, esses elogios, grande parte, acho que muito se deve às demandas que os senhores trazem para a Casan. A gente está realmente sempre lá de portas abertas para receber a todos e, se puder atender, atender de forma imediata. Mais uma vez, muito obrigada. Diretora-presidente Roberta e assessores, sejam sempre bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Reaberta a sessão, passamos às explicações pessoais, mas antes registro com muita alegria a presença do prefeito, vereadores e liderança do município de Faxinal dos Guedes. Sejam bem-vindos a esta casa. Pelo tempo de 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Felipe Estevão. Muito boa tarde aos nobres parlamentares, aos telespectadores da TV AL, a você, amigo catarinense, que sempre está acompanhando a nossa batalha e luta diária, e por aqui sempre, em inúmeras frentes, procuramos estar atuante. Hoje eu venho na condição de presidente da Comissão da Pesca, abordar um tema importante e de sumo interesse de você, amigo catarinense, em especial, claro, da indústria pesqueira, mas isso é integrado, é a nossa economia que a gente deve sempre cuidar, preservar, zelar, para que a economia catarinense floresça, cresça. Isso propicia o maior projeto social, que é a geração de emprego e de renda. Quando você tem renda, tem qualidade de vida. Mas o SUS tem plano de saúde, você pode pagar, pode levar dignidade à tua família. E quando a gente procura que fomentar as ideias, é sempre nessa direção, remando na direção do sucesso da economia catarinense. Eu preparei alguns slides aqui, de forma prática, objetiva, mas para que a gente consiga fazer a melhor explanação possível. E aqui está. Santa Catarina é o maior produtor de sardinha do Brasil. O setor industrial, ele gera 20 mil empregos diretos e indiretos em Santa Catarina. A nossa Santa Catarina tem a maior frota pesqueira do Brasil e é a maior receptora de sardinha da América Latina. Vem acompanhando comigo. Essa é a nossa luta. Ela é de cunho federal, mas cabe nós firmarmos um posicionamento e explicar o porquê, para quê. Nós estamos iniciando hoje, dando pontapé inicial, levantando essa bandeira e abraçando essa luta. Nós estamos lutando pela permanência da sardinha na lista de exceções a tarifas externas comum, ela é TEC. Ela tem hoje uma taxa de 32% e não reduzir para 16%. Ali do lado, no Vale do Itajaí, a cadeia produtiva da pesca de sardinha é um dos polos pesqueiros mais modernos do Brasil. Abastece não apenas o mercado brasileiro com produtos de alto valor nutritivo, mas na importante participação em países latino-americanos, africanos e Oriente Médio. Próximo slide, por favor. Quero parabenizar o nosso jornalista, o Guto, que pegou uma ilustração que reflete muito bem isso. E está ali, emprega mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.
próximo, por favor. Geração de emprego. Bom, eu acho que eu vou até por aqui nos slides. Tem algum slide ali importante, Guto, que vale a pena passar, para ser objetivo? O governo federal hoje tem aquela... Volta naquele slide anterior. Nós temos uma taxa de importação desses produtos. Santa Catarina, ela produz cerca de 70% a 80%. Pode voltar mais um? Aí. Nós produzimos do mercado, do produto, né, da sardinha que é consumida no Brasil, e é produzida aqui no Vale do Itajaí. Para ser bem objetivo, vocês vão entender, indústrias lá do norte, do nordeste, elas fazem a importação desse 30% que às vezes o mercado aqui não consegue abastecer, eles fazem a exportação, e hoje tem essa taxa Tauletec, que é uma taxa de 32%, e eles querem reduzir para 16%, está lá no Ministério da Economia. Isso é de interesse da indústria lá do norte do nosso país. E aí eu vou fazer um comparativo simples. Santa Catarina, de cada R$100 que nós investimos, ali, que vai de imposto para o governo federal, volta 10. Lá no norte, lá no nordeste, de cada R$10, volta 100. Agora, é claro que muito bem mobilizados e organizados, eles foram ao governo federal, foram lá no Ministério da Economia e começaram a trabalhar, a se organizar e articular politicamente. Então, eles estão querendo fazer essa alteração, reduzir essa taxa da Tauletec para 16%. Isso tem um impacto significativo aqui no Vale do Itajaí, onde grande parte dessa cadeia produtiva é a produção da sardinha, até desde o processo da pesca extrativista até a parte ali de fazer um enlatado. Então isso é um grande golpe na economia catarinense, e isso pode atingir até cerca de 20 mil empregos, diretamente e indiretamente. Então nós não podemos nos calar, nós não podemos. Então eu faço um apelo aos parlamentares federais. Eu já ativamos esses contatos em Brasília, onde nós, claro que diretamente eu como parlamentar estadual, na prerrogativa de deputado estadual, não tenho esse acesso ao Ministério da Economia, mas com um bom relacionamento a gente sempre consegue chegar lá. Então já estamos em contato com o Ministério da Economia, já estamos fazendo contato com o Jorge Seifer, que foi muito solícito, sempre muito dinâmico, muito disposto, mas claro que só disposição agora não nos serve. Nós precisamos de alguém que abrace com seriedade essa pauta. Nós queremos sensibilizar o nosso secretário e fazer uma mobilização dos parlamentares federais para que nos ajudem, para que haja essa conscientização, que a gente mantenha essa tal taxa, porque tem um impacto muito significativo e são golpes que vão sendo dados. E outra, nós podemos ainda propiciar essa expansão desse mercado. Santa Catarina produz cerca de 60% a 70%, mas ela pode abastecer 100%. Com os incentivos certos, com o apoio certo, podemos chegar lá. Nós já exportamos parte do produto que aqui é produzido, mas estamos abraçando hoje, dando o pontapé inicial nesta batalha, para que possamos defender essa indústria pesqueira, defender a indústria da sardinha, que hoje tem ali um papel significativo na economia catarinense. Agora deixo esse apelo, vamos a Brasília, onde nós teremos uma reunião no Ministério da Economia, para também, como diz contar a nossa versão da história, para que eles entendam também o impacto que isso terá nessa indústria catarinense. Nós não podemos nos calar e nem aceitar assim, que seja feita essa transferência, essa alteração dessa taxa, de forma tão repentina. Não foi programado o mercado, e claro que é interesse dessas indústrias que sabem fazer lobby, que sabem se organizar, estão lá já adiantado, mas nós vamos a Brasília buscar defender você, pescador catarinense. Estaremos ali batalhando com fervor, com dinamismo, com seriedade, para que venhamos alcançar esse resultado positivo. Tá bom? Firma aqui esse compromisso com você, amigo catarinense, com você, pescador catarinense, e com a indústria de um modo geral, a você, trabalhador dessa área. Finalizo aqui a minha fala sobre esse tema. Eu só aqui vou salientar. Hoje eu recebi imagens que me preocupou muito. Me preocupou muito, Guto. Me preocupou, deputados, que foi a Barra do Camacho, novamente praticamente assoreada. Fiquei assustado. Ali uma verba do governo, e até celebrei aqui, esse convênio que foi assinado, enviando, mas eu falei lá que aquele paliativo não iria ajudar. Era dinheiro público que podia ir para o ralo se não tivesse o devido planejamento. E hoje eu recebi uma imagem preocupante, e aí eu comecei a receber inúmeras mensagens ali no gabinete, com a nossa equipe. Então eu firmo o meu compromisso aqui com você, amigo de Laguna, de Tubarão, de Jaguaruna em especial, você pescador ali daquela
da Lagoa da Barra do Camacho, estarei fiscalizando, estarei cobrando, estarei indo até Jaguaruna, vou conversar com o prefeito Laerte, vou conversar, né, com o nosso vice-prefeito ali de Jaguaruna, que é muito amigo, que é o Henrique, para entendermos o que aconteceu, onde foi que erramos, né, como vai ser isso, vai ser licitado, né, como é que está esse processo. Então eu firmo meu compromisso com os senhores de continuar fiscalizando, não vou abandonar vocês, não vou largar de mão, estarei ali fiscalizando, cobrando. É uma bandeira que abraçamos, que está no nosso coração, e nós não vamos abrir mão de fiscalizar, de cobrar, e que essa obra realmente venha sair da maneira que ela deve sair, e que aquele não seja algo apenas paliativo, seja contínuo. Vamos entender o que aconteceu, foi planejado errado, foi feito no impulso, o que houve, mas nós vamos ali procurar saber certinho, informar com precisão, mas pela quantidade de mensagens eu fiquei um pouco preocupado, então estarei indo em loco para entender o que aconteceu. Então fica firmado aqui o compromisso desse parlamentar, da minha parte, da minha equipe, estaremos ali acompanhando o passo a passo dessa obra, e não só dessa, de outras mais. Governo do Estado, governador Carlos Moisés, olhe com seriedade para as pautas ali da Murel, a Geomedeiros, a ponte Estélio Boabade, que já foi dado nome à ponte. Estávamos celebrando e tivemos a tristeza agora, e até entendo que não é culpa dos senhores, porque houve um aumento dos insumos. Quando foi feita agora a licitação, praticamente nenhuma empresa quis pegar a obra, então tem que ser feito ali, quem sabe, um aditivo, mas nós não vamos desistir, e eu estarei fiscalizando as obras importantes. Agora tem ontem uma reunião, o Laércio sofreu aqui essa não convidada do governo, e eu já me acostumei, porque é de praxe, eu não participo em nada, mas sem me posicionar, sem fiscalizar, estou acompanhando, e não ligo para participar das ações, só quero que as obras saiam. Então, governo, né, nós estamos ali atentos, fiscalizando a Geomedeiros, é promessa sua, né, o acesso norte, que o senhor foi na Laguna e prometeu ontem para o prefeito Samir. Povão cobra, governador, povão está atento. Agora, né, e tem a questão da ponte Estélio Boabade, que liga Capivari a Tubarão. Essa infraestrutura é importante, desenvolve, né, estamos visando um crescimento regional, e a Amurel não pode parar, Santa Catarina não pode parar, e nós continuaremos firme, forte e atuante para construir a Santa Catarina que a gente merece. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pela Felipe. ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Ivan. Senhor presidente, eu só queria que me desse 2 minutos, por gentileza. Está concedido, deputado. Obrigado. Nós estamos vivendo em Santa Catarina, senhor presidente, senhores deputados, o maior crime ambiental dos últimos tempos. O maior crime ambiental dos últimos tempos. Enquanto se gasta energia, recursos para proteger as baleias dos nossos oceanos, elas vêm morrer aqui no litoral catarinense por ordem das redes feiticeiras, as redes de arrasto, aliás, as redes de palanque, que ficam muitas vezes colocadas em lugares totalmente proibidos, muito próximos dos costões, onde passam os animais marinhos, como a baleia, o pinguim, o golfinho. E o número de acidentes, senhor presidente Berlanda, é assustador. Nós tivemos 14 mortes com baleias nesse último mês aqui em Santa Catarina. 14 baleias morreram em decorrência de encalho com rede em Santa Catarina. Hoje, senhor presidente, nós tivemos a notícia de uma baleia na praia de Itapema, morta, uma baleia mingue. Então, ao mesmo tempo que a gente se dedica para proteger os animais, para manter os animais como uma fonte de atração, de renda, de observação turística, nós estamos completamente ausentes na fiscalização das redes de palanque, que estão matando as baleias no litoral catarinense. Isso é ruim para o Estado, isso é ruim para o turismo, isso é ruim para a nossa economia, isso é ruim para a imagem de Santa Catarina, isso é ruim para... É ruim de todo. Mais um minuto para concluir, deputado. Obrigado. Então, eu queria encarecidamente convocar a Polícia Militar Catarinense a fazer uma varredura nas zonas onde se tem prática de colocação de rede de palanque irregular.
A Polícia Ambiental precisa agir, precisa atuar, nós precisamos identificar quem está colocando essas redes, quem são os beneficiários, nós precisamos encontrar uma forma de identificar as redes têm que ser identificadas através de chip, para saber quem é o CPF, quem é o proprietário, para poder criminalizar as pessoas que estão, ao contrário de tudo que se faz no mundo, matando as baleias através das redes feiticeiras de Palanque no estado de Santa Catarina. Isso é um crime, a Assembleia Legislativa não pode passar despercebida, nós não vamos passar despercebidos e vamos exigir punição severa para aquele que desrespeita a lei e a atuação permanente da Polícia Ambiental Catarinense. Onde anda a Polícia Ambiental Catarinense? Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan Nates. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, horário regimental. Está encerrada a sessão.